Bom, pessoal, para quem não me conhece, sou Adriano Espósito, tenho 25 anos na área de tecnologia, os últimos 14 anos liderando aí times de transformação digital, inovação. Hoje eu estou como Head de IA Generativa, plataformas de engenharia e arquitetura corporativa na XP. Primeira vez que eu estou do lado do cliente, né, faz 2 anos, eu fui por 23 anos consultoria. Antes da XP, fiquei por 5 anos como VP Global da Sonda. Também fui gerente de arquitetura na CSC e na DXC. Bom, primeiro até obrigado, Márcio, obrigado, Everton, pela oportunidade aí, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. E quando o Everton chamou e falou assim, poxa, vamos fazer um jantar, vamos falar um pouquinho sobre a generativa. Eu falei assim, poxa, esse é um grande desafio, porque acho que desde novembro de 22, quando deu aquele boom, né, do chat GPT, todos os eventos, todas as palestras sempre foram direcionadas para falar sobre a generativa. Então, acho que aqui tenho certeza que todo mundo já participou de várias. Então, não adianta vir aqui explicar o que é IA, o que é a generativa. Eu falei, poxa, o que eu posso levar de diferente que realmente possa agregar valor? E aí, pesquisando, eu vi esse gráfico do Oliver Mullander no LinkedIn, achei bem interessante. Falei assim, poxa, todo mundo está no hype. Muitos, né, aqui em preto, no verde, muitos estão falando, né, sobre o que é essa bolha, o que é essa nova tecnologia. Agora, quem realmente implementou o LLM? E quantos realmente falam como implementaram e o que fizeram? Então, acho que esse é um bom tema. E aí o Gartner comprova isso também. Não é que não falam porque não sabem, né, ou porque não querem. É que quando a gente olha, muitas empresas aqui, elas estão pilotando, acessando a tecnologia, mas quem realmente conseguiu colocar uma solução no mercado, em produção, trazendo valor de negócio, são somente 9% das empresas globais que tem, que pelo menos o Gartner tem referência. Então o objetivo hoje aqui é falar rapidamente aqui, dar um contexto do mercado, falar como que a gente pode aplicar a IA generativa realmente para trazer valor ao business, valor para as áreas, um pouco dos desafios e lições aprendidas que eu tive aí ao longo desses últimos 2 anos, e se der tempo aqui a gente falar um pouquinho do futuro. Tá? Peço compreensão aqui com a minha voz, pessoal, mas prometo que eu vou me dedicar ao máximo aqui para chegar até o fim bem. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui do mercado. 2023 foi o ano onde todo mundo falava, né? Descobriu a IA generativa. Agora, 2024, as empresas realmente começaram a testar e validar. Né? Vamos pilotar, vamos fazer o que foi. E a gente olha que a evolução ela é exponencial. Né? E aí um ponto importante, todo mundo acha que a IA generativa surgiu em novembro de 22. Na verdade, ali foi o hype, foi o boom, né? Com o lançamento do ChatGPT 3.5 da OpenAI. Mas a IA generativa ela já vem em estudos, né, no mercado já há bastante tempo nas universidades, já há quase 10 anos ali com os modelos de Transformers do Google, tem vários papers ali. Né? Mas o boom realmente, a gente começa a fazer os benchmarks a partir de novembro de 22. E quando a gente olha, né, os modelos LLMs já cresceram demais. Os primeiros modelos tinham 175 bilhões de parâmetros. Hoje já tem modelos com mais de 400 bilhões. Já são mais de 2.000 artigos científicos disponibilizados sobre o tema. Quando a gente fala de tokens, né, a gente tinha no 3.5 16 mil tokens, que é o quanto, né, os modelos aceitam, né, de entrada e saída de dados. Hoje já são mais de 1 milhão, por exemplo, no modelo do Gemini, né, do Google. Então, assim, o crescimento é realmente exponencial. Modelos open sources. Um ponto importante que todo mundo critica, e isso é um fato, né? O uso massivo da infraestrutura para processar esses modelos gasta muita energia. Então também tem toda a questão, né, do ESG. E hoje você já tem uma redução ali de 30%. E a gente sai do modelo tradicional, lá, que era só texto, para já ter modelos multimodais. Então vem avançando e avançando exponencial. Quando a gente olha para o mercado, e aqui olhando, né, eu trouxe um caso específico para a instituição financeira, 65% das grandes instituições já estão testando pelo menos uma área de negócio. Isso não quer dizer que está em produção, mas está pelo menos pilotando e implantando, contra apenas 33% de 2023. Então a gente mostra que realmente 2023 foi muito daquilo, né? O que é o potencial que dá para fazer, 2024 já realmente testando. E o investimento foi alto, mais de 15 bilhões de dólares investidos aí dentro do setor financeiro. E quando a gente olha para a tecnologia, aqui eu não vou entrar no detalhe não, tá? Mas é só para exemplificar. A gente sabe que IA generativa, o grande coração ali, vamos dizer assim, são os LLMs.
E agora, né, assim, em novembro de 22 surgiu o ChatGPT 3.5, começaram a vir outros modelos, aí veio a Meta, aí veio o Google, aí veio todo mundo colocando. Hoje, cada semana surge um modelo, já com comparações. Então aqui, por exemplo, esse daqui é de 3 semanas atrás, quando a Meta lançou, né, o Llama 3.1, que fala, não, agora eu tenho o mesmo benchmark que o OpenAI. 3 semanas depois, né, essa semana agora, o OpenAI lançou o 401, o Strawberry, que ele fala que tem a cadeia de pensamentos, que aí já bate de novo o Llama. Então fica nessa competição. Então esse é um ponto de atenção para a gente também. Não adianta a gente se apegar a um modelo. Eu até falo depois lá, o modelo ele vai passar a ser commodity, porque cada semana vem um modelo novo. Poxa, agora, com tanta evolução, né, com tanta rapidez e velocidade no avanço tecnológico, implementar por que só temos 9% em produção? Por que é difícil? Né? E aí a gente olha, fazer uma prova de conceito é relativamente simples. A gente vai lá, chama uma API, né, do modelo e ele retorna o resultado. Agora, colocar uma solução de IA generativa em produção é incrivelmente difícil. Por quê? Porque não é só uma chamada de API. A gente tem que olhar aqui vários pilares. Primeiro, tem que ser escalável. Né? Então, a gente tem que ter aqui a escalabilidade. Eu tenho que pensar. Uma coisa é eu testar, bater uma API e fazer uma chamada. A gente sabe, os modelos eles ainda têm um tempo grande de processamento. Se eu colocar em produção com 4 milhões de clientes acessando ao mesmo tempo, qual vai ser a resposta? Vai ser escalável? Então, esse é um bom ponto que a gente tem que tomar muito diferente de fazer uma POC. Eu tenho que olhar para a governança. A governança é importantíssima. Né? Será que estou tratando? Como é que eu estou olhando isso? Né? Como é que estão os custos em cima desses modelos? A parte de compliance, com privacidade de dados. Será que eu estou usando os dados da forma correta? Será que eu jogar os dados para um modelo LLM, ele não vai usar esses meus dados para se retreinar? Né? Então a gente tem que ter muita atenção aqui. Temos que cuidar das alucinações. Acho que todo mundo já ouviu falar que os modelos de IA generativa, eles alucinam. Né? Então, dependendo da temperatura que a gente fala que a gente seta eles podem trazer uma informação coerente ou uma informação que não tem nada a ver. Então a gente tem que tomar muito cuidado e testar muito aqui e ter várias alternativas para trabalhar e não deixar que esses modelos tragam alucinações, né, e erros para os nossos projetos. E evitar vieses. A gente está falando de inteligência artificial. Inteligência artificial usa dados. Se eu treinar um modelo com dados que têm vieses, é óbvio que o resultado vai direcionar. Vou dar um exemplo aqui. Quero treinar um modelo para dar crédito. Se eu treinar, né, somente com homens que têm uma faixa de salário X, como que esse modelo vai reagir se uma mulher ou um homem fora desse range de salários pediu crédito? Será que ele vai aprovar ou vai reprovar? Então, isso é o que a gente fala dos vieses. A gente tem que garantir que da inclusão de todo o público, de todo mundo, para garantir e mitigar ali as nossas alucinações. Então, não é fácil. Talvez implementar seja o mais fácil. Garantir que todo este círculo, né, esse ecossistema aqui, funcione é o mais difícil. E o sentimento do mercado vem disso. Tá? Quando as empresas começaram a testar em 2023, né, veio aquela expectativa. Tanto que a gente olha aqui, esse aqui é o Hype Cycle do Gartner de inteligência artificial. Quando a gente olha final de 2023, estava todo mundo ali no pico da expectativa inflada. A IA generativa vai resolver o mundo. Tudo eu vou usar IA generativa e eu vou resolver. Passado esse tempo testado e pilotando, o que a gente começa a ver? Que ela cai no vale da desilusão. Então as empresas começam a perceber o quê? Poxa, mas espera aí, tudo aquilo que eu imaginava que eu ia resolver com IA generativa não é bem assim? Poxa, mas então ela é mais cara do que usar um modelo tradicional de IA? Então começa a entrar nesse pico. Mas isso não é ruim. Isso daqui, na verdade, ela alinha as expectativas e faz com que as pessoas saiam daquela fase de ilusão para realmente usar onde é necessário. Então, dentro, né, e quando a gente olha para qualquer hype cycle de inovação, isso daqui é normal, isso aqui é super válido. Porque agora, aqui sim, é a hora onde a gente realmente começa, nos termos futebolísticos, né, que a gente fala, coloca a bola no chão, né, e vamos realmente ver o que dá para implementar. Então, isso é bom. Agora, como que a gente realmente usa essa tecnologia diante de todas... Né, eu trouxe aqui uma visão, talvez um pouco, né, que não é tão simples, que é complicado, mas assim, dá para fazer. E como é que a gente faz? Como é que a gente vence esses obstáculos, né, essas dificuldades para realmente impulsionar?
E eu trago aqui um pouquinho da experiência, né, de implementar algumas soluções aqui. Na verdade, eu já tenho experiência com implementação de soluções de IA generativa, na verdade, de inteligência artificial há mais de 10 anos, e desde o começo da IA generativa eu já estou estudando e especializando aqui. Tá? E tive a oportunidade de colocar algumas soluções já em produção. E como que a XP, antes até de como a XP, só queria compartilhar aqui com vocês, tem uma frase do CEO da Mayflower que eu acho muito legal, que ele fala assim: como você agregará valor na era da IA generativa? E se você não está tentando responder esta pergunta agora por escolha própria, ela acabará sendo respondida à força. O que a gente quer dizer? É um mundo sem volta. Por mais que ele está naquele vale da desilusão, a gente já viu que tem muito valor e muita oportunidade. Então, assim, quem não está, tem que ir. Esse é um mundo sem volta. Tá? E como na XP a gente vem fazendo? Nós criamos, na verdade, a gente começou, não era o foco ter uma plataforma, a gente começou desenvolvendo algumas soluções com a generativa e a gente viu que precisava escalar. Tá? E aí, nessa necessidade de escalar, a gente criou uma plataforma que a gente batizou de Jarvix, mas é uma plataforma de IA generativa. Hoje, nenhuma solução de IA generativa na XP vai direto em qualquer modelo. Todos passam pela nossa plataforma. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas por quê? Porque isso nos dá governança, isso nos dá escalabilidade e nos dá visibilidade e a gente consegue ter todo o mapeamento. Então, sai daquilo que é Shadow IT. Por quê? Hoje, todo mundo, se você entrar em qualquer empresa, todo mundo já está usando uma ferramenta, já está usando alguma plataforma ou já está querendo implementar. Então, se abrir, e na XP no começo era aberto, quando a gente fechou, a gente viu que estava disseminado. E muita gente, não era que era por erro ou por maldade, mas estava usando da forma incorreta. Por exemplo, ChatGPT 3.5, OpenAI, no começo. Se você chama uma API direto e passa o dado, ele tem um disclaimer bem grande. Ele vai usar o seu dado para retreinar o modelo. Teve o vazamento da Samsung, que foi muito claro ali. Poxa, e aí quando a gente bloqueou, por exemplo, na XP, uma pessoa sênior me chamou e falou assim, pô, Adriano, cara, vocês cobram tanta produtividade, aumento de eficiência, cara, por que vocês cortaram? Pô, libera para mim, você me conhece, você sabe que eu não vou fazer nada, tal. Pô, eu tô anonimizando o meu dado aqui, ó, para passar no meu prompt, eu não passo usuário, eu não passo senha. Por que você não libera? Eu falei assim, pô, deixa eu entender teu caso. Aí eu fui ver. Essa pessoa, ela trabalhava na renda variável. E o código que ela estava mostrando, realmente, ela anonimizou. Só que era um código-fonte que tinha um modelo que fazia o cálculo de renda variável. Eu falei, pô, legal, você tira o usuário, mas você passa o IP. Propriedade intelectual de cálculo, então não pode. Então você vê que não é maldade. Então as pessoas, né, se a gente tem que ter o controle, tem que ter a gestão. Não é bloquear, não é centralizar. A gente criou isso justamente para descentralizar, e eu vou falar mais para frente, mas é para a gente poder ter controle, visibilidade e garantir segurança, governança e compliance. E o que a nossa plataforma tem? Hoje a gente disponibiliza APIs, então, tecnicamente falando, a gente tem os mesmos payloads dos modelos. Então, a mesma forma como você chama o modelo da OpenAI, como você chama o modelo do Llama, você chama a nossa API, então é transparente. A gente tem assistentes visuais, então hoje tem muito aquela questão do RAG, né? Acho que esse é o caso mais tradicional, que todo mundo vai, sobe os seus documentos e começa a pesquisar lá, né, no chat sobre os documentos que a gente subiu. Então hoje a gente já faz isso de forma visual. O usuário cria o seu assistente, sobe os documentos, vai lá e já começa a trabalhar e pesquisar sobre esses documentos. Gestão de modelos, LLM e SLMs, então como a gente falou, a gente bloqueou tudo e a gente libera aqui os que a gente já tem acordo. Então, por exemplo, hoje todos os modelos que estão disponíveis dentro da XP ou saem via Azure, e aí a gente já tem um acordo dos jurídicos garantindo que os modelos lá não vão usar os nossos dados para retreinar e nem vão salvar os nossos dados, ou a gente usa Databricks. São as duas empresas que têm os modelos. E ali a gente já tem mais de 20 modelos disponíveis que cobre totalmente o que a gente precisa até por enquanto. Temos cache. A gente tem, depois eu vou mostrar para vocês, temos o Jarvix Chat, que a gente chama. O que é o cache? É caro. Gente, chamar, parece que você paga lá 0,000 centavos por tokens. Agora, no momento em que você escala, que você põe 7 mil usuários para processar, para utilizar, vai ficando caro. O que a gente fez? A gente viu tudo que é comum e colocou em cache. Então, se eu pergunto, por exemplo, o que é Arsenal? Arsenal é um framework que eu vou falar um pouquinho mais para frente também, da XP. Poxa, né, e o Rafael vai lá e pergunta, pô, o que é Arsenal? Eu não preciso ir no modelo de novo.
já está em cache, já pego, eu respondo e elimino um custo ali. Então isso é importante. Redundância e tratamento de erros. Ainda tem muitos erros, então a gente criou o conceito de fallback, de duas formas. Primeiro, eu posso ter o erro do meu modelo tá fora, ou, por exemplo, a gente paga alguns modelos no Pay As You Go, e você tem um limite de uso. Então, se eu, por exemplo, chamei o modelo 3, o for all, por exemplo, e eu cheguei ao limite do meu uso de tokens dentro daquela hora, automaticamente a gente já faz um rebalance para um outro modelo que tem a mesma similaridade e consegue fazer isso. Então, a gente tem gestão de redundância, tem gestão de modelos, tem toda a parte de fallback aqui. Auditoria completa. Como todo mundo passa pelo nosso modelo, eu sei quem está chamando, o que está chamando e o que o modelo está retornando. Então, a gente salva toda a operação para ter uma trilha completa de auditoria. Temos métricas de custos em tempo real. Então, hoje, o meu usuário sabe o quanto ele está gastando em cada transação. E esse foi um ponto importante, porque como é Pay As You Go, quanto você chega no final do mês e fala assim, poxa, quanto eu gastei? Não sei, depende de quanto você usou. Então, o que a gente faz? A cada batida na nossa plataforma, a gente já responde para a área usuária. E a gente tem até um modelo pré-pago. Então, a área fala assim, ó, eu aceito usar esse modelo aqui de IA generativa até $2.000 mês. Ultrapassou isso, corta ou vai me avisando para eu ver o que eu vou fazer. Então, a gente tem esse controle de custo aqui em tempo real. E FinOps. Como tudo passa para a gente tem o custo centralizado. Então, a gente também sabe qual área está sendo acionada e a gente já redistribui todo esse custo. Políticas de segurança, eu vou entrar no detalhe mais para frente. Toda a parte de RBAC, né, que é a parte de Role Based Access, então eu sei quem pode acessar o que e fazer o quê. E toolings, né, os tools. O que são os tools? A gente já vem trabalhando no modelo de multi-agentes. Então, hoje, quando você entra dentro da nossa ferramenta e fala assim, poxa, o que é Arsenal? Arsenal pode ser um time de futebol, uma cidade da Inglaterra, pode ser um arsenal de ferramentas. Agora, o que é Arsenal na XP? Arsenal na XP é um framework para desenvolvimento front-end. Então, isso aqui eu tenho já um orquestrador, que eu tenho um agente que vai no LLM público, eu tenho um agente que vai no nosso RAG, eu tenho um agente que vai no Bing. Então, por exemplo, se eu perguntar quem é o atual presidente, o modelo parou lá atrás. Qual time jogou ontem e qual foi o resultado? O modelo não tem isso. Agora, o Bing tem. Então, a gente sabe, dependendo do tempo, né, que você coloca ali, a gente tem essa orquestração dentro da plataforma. Ou eu vou no modelo público, ou eu vou no modelo nosso, no RAG nosso, ou eu posso ir num Bing, ou eu posso ir numa calculadora. Porque muita gente quer usar os modelos para fazer conta. E os modelos não são preparados para isso. Os mais atuais já estão melhores, mas tradicional não. Então, a gente consegue, via toolings, né, e funções de orquestração, direcionar para onde é melhor. E essa plataforma, ela nos viabilizou a criar vários produtos e soluções dentro da XP. Tá? E a gente divide esses produtos e soluções em duas grandes frentes. Uma que a gente chama de Everyday AI, então aqui o foco é como é que eu trago produtividade e eficiência para a operação do dia a dia dos nossos colaboradores. E o outro é o Game Change, como é que eu aplico IA generativa dentro de uma solução de negócio que realmente vai mudar o patamar, vai trazer eficiência, produtividade para a operação como um todo. Então, essa é a divisão e a orquestração que a gente faz. Dentro do Everyday AI, eu trouxe aqui 3 soluções para mostrar para vocês. Uma é o Jarvis Chat, que eu já falei bastante, então é o nosso chat GPT da XP. Tá? Aqui ele tem praticamente todas as funcionalidades. Qual a diferença? A gente já tem os toolings implementados, então ele não só vai nos modelos tradicionais, eu posso escolher outros modelos, então eu escolho, por exemplo, qual modelo eu quero tratar. A gente já tem aqui o contexto de RAG, onde os clientes, né, os colaboradores, eles criam e já colocam os documentos. Então, por exemplo, a área de RH quer subir todos os documentos de benefício. Entram lá nos nossos assistentes visuais, sobem os documentos, libera lá dentro do RBAC quem pode ter acesso a pesquisar o contexto de benefícios dentro da XP, entra aqui no chat, entra aqui e fala, sabe assim, como é que eu faço para verificar quais benefícios eu tenho? Tinha lá no documento que eu subi, ele já PEN já mostra aqui. Se o LL, você colocar isso num termo público, ele não vai saber porque está fora do teu contexto. Tá? Outra coisa interessante que a gente tem aqui também é o que a gente chama de prompt templates. O que a gente viu? Esse ano já são mais de 2.000 funcionários, colaboradores mês utilizando a plataforma e de janeiro a junho já foram mais de 500.000 interações no Jarvis Chat. Então, o que nós fizemos? A gente usou a própria IA generativa para clusterizar
né, quais eram as principais interações e pedidos. E a gente templatizou isso. Por quê? Por mais que as pessoas tinham as intenções, cada um pedia de um jeito. E o que a gente viu? Às vezes, alguns pedem de uma forma bastante eficiente, outros não. Então, a gente pegou as principais interações, templatizamos e já disponibilizamos. E aí, quando você chama um template, ao invés de você criar o seu prompt, vem um formezinho, você põe lá os valores, ele já monta o prompt falando, atue como especialista em tal área. Agora coloca isso, me devolva no formato X. E ele já devolve bonitinho. Isso aqui trouxe uma baita produtividade. A gente, inclusive, agora está trabalhando numa gamificação. Quem cria os melhores prompts, quem consegue trazer mais uso e mais produtividade aqui para as áreas. Então, foi um item bem legal. O Jarvix Reviewer, e todos eles utilizando a plataforma Jarvix por trás. O Jarvix Reviewer é uma ferramenta para o time de engenharia de software. Hoje são quase 800 engenheiros de software na XP. Nenhum código da XP sai ou vai para a produção sem passar pela revisão de, no mínimo, 2 engenheiros. Então, se eu fiz um código-fonte e o meu código não tem criticidade alta, ele passa, no mínimo, por 2 pessoas, que tem que falar assim, Adriano, seu código está bom, avaliei, estou de acordo. Ou coloca os comentários falando que não está bom, que está ruim, que tem vulnerabilidade, problema de performance, enfim. No mínimo 2. Se é um código crítico, pode chegar a 5 validações manuais. Aqui tem vários problemas. Primeiro problema, área de negócio. O que ela quer? Lead time. Quero colocar uma feature no mercado rápido. Pô, se eu subir um código e ele não foi para produção porque o meu colega ali não revisou ainda, pô, isso atrapalha. Agora, imagina se esse meu colega pegar, revisar, né, e colocar um monte de erro. Pô, aí eu vou ter que voltar a corrigir, pedir para ele revisar de novo, mais um baita tempo ali. Né? Esse é um ponto. Qual que é o outro problema que é pior ainda? Né? E aí vem muito da cultura. Normalmente a gente fala assim, pô, Caio, eu não falo para o Caio assim, revisa meu código. Eu falo, Caio, você consegue aprovar meu código? Ah, pô, é o Adriano que fez, tenho certeza que está certo. Vai lá e aprova. Pior ainda, eu posso errar, né, e não validar. Então são 2 problemas críticos aqui que tem que tomar atenção. O que nós fazemos aqui? A gente coloca o Jarvix Reviewer para revisar todos os pull requests antes de qualquer validação do engenheiro de software. Nós ainda não eliminamos o engenheiro, tá? Por questão de N motivos aqui. Mas a gente já traz uma validação. E o que a gente viu? Só para vocês terem ideia, a média de revisão dos 2 engenheiros girava em torno de 2 a 3 comentários por PR. Com o Jarvix já são 10. E dos 10, 5 são críticos. Então imagino que já não passou de código para produção com problemas de performance, de vulnerabilidade, sem ter essa revisão. Então aqui, hoje, já é uma baita ferramenta. 100% são mais de 2.500 PRs mês revisados pela plataforma. Ganhamos tempo, também ganhamos qualidade, e ganhamos tempo porque diminui o retrabalho. Então, quando o humano chega lá, boa parte do que talvez fosse simples e que ele fosse apontar já foi corrigido. Então, aqui a gente tem velocidade na operação. E o Jarvix UI? Aqui isso aqui foi bem legal. Por quê? Hoje nós temos um design systems dentro da XP. Então, todas as aplicações web têm que usar os mesmos componentes, os mesmos padrões. O que nós fizemos? Nós treinamos o nosso modelo. Né? Na verdade, não é que treinamos, né? Vamos falar o termo correto. A gente fez um RAG com toda a documentação do nosso Design Systems e a gente criou uma ferramenta onde eu, por linguagem natural, falo assim, quero criar uma tela de login com campo usuário e senha. Às vezes não preciso nem colocar os 2 botões de baixo. O que ele faz? Ele vai e já cria a tela usando o Design Systems da XP. E aqui a gente já traz o código-fonte em cima do nosso design, você consegue interagir e falar, não, o alinhamento não está legal, as cores, muda isso daqui. E ele vai fazendo. Você pode editar o código, depois vir ali e colocar. Isso começou a ganhar uma força enorme dentro da XP. Hoje a gente tem assim, feedbacks bastante legais de squads que não tinham pessoas de front-end conseguindo entregar as aplicações end-to-end, fazendo as telas 100% via o Jarvix. E o que é legal aqui? O que a gente entregou mês passado? E acho que dá para vocês fazerem o paralelo e, de repente, utilizarem nas soluções que vocês estão fazendo de IA generativa. O conceito de multi-agentes. O que é isso? É muito do que esse novo modelo do Strawberry, que a OpenAI lançou, está fazendo agora, que é o que a gente fala da cadeia de pensamentos. O que nós mudamos aqui? Lembra que eu falei que eu coloquei aqui, ó, criar uma página, né, de login com o campo usuário e senha os botões? O que a mensagem de usuário, né, que a gente mandava lá de usuário e sistema fazia? De usuário era essa, de sistema falou assim, ó, vai lá no nosso RAG,
pega essa documentação, entenda quais os componentes você tem que colocar e coloque. E usa. E ele montava. O que nós fizemos com o conceito de multiagentes? Vamos pensar no nosso dia a dia. Quando eu quero fazer uma tela, primeira coisa, eu vou no PO, ele vai lá e me especifica a tela. Né? Aí eu venho, falo para o time de design e falo assim, ó, agora eu quero desenhar com esse design. Pô, aí beleza, eu já tenho a especificação, tenho toda a user history, tenho os meus wireframes, já tenho tudo desenhado, sei o que eu quero fazer, aí o desenvolvedor vai lá e codifica. O que nós implementamos aqui? Então, quando eu peço criar essa tela de login, eu crio uma cadeia de agentes, tendo o PO, o design e o desenvolvedor. Então, a primeira coisa que eu faço é assim, PO, ó, o colaborador ali colocou aqui que ele quer criar uma tela de login com esse campo. Você sendo um especialista nessa, como que você melhora uma user history daqui? Cara, ele vai e descreve 10 vezes melhor do que eu como é uma tela de login. Aí ele pega, beleza, então o primeiro agente executou a tarefa, eu vou para o segundo agente. O design, tá vendo a especificação do PO aqui? Ó, faz um wireframe. Faz na linguagem Markdown, que os nossos modelos gostam aqui, e desenha esse design como seria. Aí eu chego para o desenvolvedor e falo, agora atue como um desenvolvedor especialista no nosso design system, utilize esse RAG aqui, os botões, está aqui a user history e está aqui o wireframe. Melhorou assim, 200% a criação das telas. Hoje a gente consegue praticamente desenhar todas as telas de web dentro do padrão com esse novo conceito aqui. Então por isso que eu falei, dá para fazer o paralelo. Quando a gente manda, em vez de mandar um prompt só, pensem no uso de multi-agentes e usem a IA para ajudar vocês como próprio agente. Então, às vezes, você tem mais chamadas, mas você tem um retorno mais inteligente. Isso aqui foi muito legal. Tá? E os resultados aqui estão sendo bem bacanas. Tá? Como eu falei para vocês, a gente já tem mais de 2.000 usuários mês. A gente já economizou, com o uso dessas plataformas, a gente vem economizando aí, em média 10.000 horas mês de todos os colaboradores, olhando a SP não só de desenvolvedor, mas olhando também para a área de negócio. Tá? Então, tá sendo o custo também que a gente já vem economizando. Isso aqui virou um ativo, tá? Então ele foi ativável esse ano. A gente já está utilizando como capex e a defesa é justamente que a gente deixou de comprar licenças no mercado dessas ferramentas que fazem atividades do dia a dia. Então, por exemplo, se eu tivesse que comprar um chat GTP Enterprise, $20 por usuário. Aqui a gente não gasta $2 por usuário. Então, e os usuários usando ativamente, tá? Então a economia é bem grande aqui. Dentro ainda do que a gente fala do Everyday AI, né, que o que eu mostrei para vocês até agora foi construção proprietária. A gente tem outras duas ferramentas. A gente tem o Microsoft Office 365 Copilot, e aí as áreas de negócio vêm utilizando muito, principalmente na questão de reuniões, de agendas, né, de Outlook, no Teams, de consolidar. Então isso aqui a gente está tendo alguns ganhos bacanas. E o GitHub Copilot, que é aquele, não sei quem aqui conhece desenvolvimento, mas ele ajuda no desenvolvimento de código, ajuda a fazer testes unitários, ajuda a entender um código legado. Aqui eu não vou, nessa faixa cinza, na verdade, ela tem alguns resultados, tá, que a gente já mediu e levou, inclusive, para o Comex da XP, mas aqui a gente não pode divulgar. Mas já são mais de 10 áreas de negócio utilizando o Office 365 e são vários cases, não só no Teams, mas também já no Excel, PowerPoint. E aí, sendo muito sincero, ainda está muito crua a ferramenta, olhando para PowerPoint, olhando para Excel, olhando para Word. Mas quando a gente olha Teams e Outlook, assim, a gente deu a ferramenta, agora não tira mais. A galera já incorporou no dia a dia. E o GitHub Copilot. Aqui, para vocês terem ideia, nos últimos 3... A gente já tem 90% dos engenheiros de software já utilizam o GitHub Copilot. Já são mais de 1 milhão de sugestões de linhas de código com aceitação de 30%. Então, 300 mil linhas de códigos nos últimos 3 meses já foram geradas automaticamente pela plataforma. Tá? Isso representa um bom percentual ali sobre o total de linhas de código escritas ali pela XP. E são em várias linguagens. Tá? Então a gente usa em C#, Dart, TypeScript, Python, Markdown, JavaScript, HTML, enfim, a gente vem usando para várias linguagens aí. E agora entrando no Game Change. Né? Como é que a gente aplicou e usou a IA generativa em soluções de negócio? E eu trouxe alguns casos aqui que todos esses estão em produção. Tá? Na auditoria, a gente usa o Jarvix, e aí no caso falo Jarvix, mas a plataforma, né, a IA generativa, para fazer toda a parte de revisão dos pareceres da auditoria interna. Essa é a principal atividade dos nossos auditores. Tá? São 25 colaboradores, auditores, que trabalham e fazem essa atividade. E a gente já conseguiu 30% de economia.
no tempo nessa principal atividade. Atendimento. Aqui a gente tem algumas soluções bem legais. A XP ela tem um time, uma empresa terceira, contratada para fazer a revisão dos principais atendimentos. Então ela tem que olhar, poxa, eu estou fazendo um atendimento do meu cliente. Eu fui grosso com o meu cliente? Poxa, eu falei de religião, eu falei de futebol, eu vendi ou tentei vender aquele produto que eu tinha que vender para aquele cliente. Né? Hoje são, sei lá, X pessoas que pegam uma amostragem, faz a validação, escuta e trabalha ali para dar a nota e dar o peso. O que nós fizemos? Nós transcrevemos 100% dos atendimentos, jogamos para a IA generativa, e aí a gente tirou aquela questão do peso. Poxa, será que eu faço avaliação boa? Será que o Mário está fazendo avaliação boa? Então, o peso é igual para todo mundo, não tem mais amostragem, e eu já faço todo a minha análise, não só de clusterização, do que foi feito, o que não foi feito, mas também de sentimento ali. Tá? Além disso, a gente também já classifica os chamados. Isso é legal. E aí eu vou falar mais para frente. A gente não tem que usar só IA generativa. A gente já tinha um modelo de IA para fazer a classificação dos chamados. Só que ele nunca foi tão assertivo. Ele sempre trazia, em alguns casos, 2 ou 3 opções. A gente gerou esse modelo, jogou o resultado desse modelo para IA generativa e ele já foi bem assertivo. Chegou lá a mais de 95% de precisão. Então, isso foi bem legal. Então, a gente hoje já tem praticamente 100% dos atendimentos classificados também. Infomoney, não sei quem conhece aqui o portal da Infomoney, mas é da XP. Eles têm várias áreas de construção ali de postagens. E tem uma que é a safra dos balanços, que eles chamam. Na última safra, 70% dos textos já foram gerados pela IA generativa. Óbvio que não sai nada sem ter uma revisão humana ainda, mas 70% dos balanços da última safra já foram gerados por IA generativa. Time de gente e gestão vem usando massivamente aqui. Tá? Aqui a gente tem o que a gente chama mensalmente de análise de pulso. É um NPS dos colaboradores. Então a gente sempre manda lá, o pulso é uma ferramenta que a gente manda, tem algumas perguntas e aí tem as descrições e coloca. São 7 mil colaboradores, a gente recebe aqui em média 5, 6 mil respostas ali todo mês. O que o time de gestão tem que fazer? Analisar uma a uma, olhar os comentários, olhar as notas, tal, não está. A gente implementou uma ferramenta aqui, em 2 horas a gente entrega já toda a análise, toda a classificação, quais são os principais pontos, quem está reclamando, quem que não está, e a gente ainda traz uma análise de sentimento das possíveis pessoas que vão pedir demissão devido aos comentários agressivos ou insatisfações que estão ali. E comparando com o histórico antigo, então a gente vai sendo cada vez mais assertivos ali. Então, uma ferramenta bem legal que traz produtividade e eficiência. A gente usa isso aqui também para contratação, então todo colaborador que entra na XP, ele é entrevistado por pelo menos 5 pessoas e a gente tem o que a gente chama de scorecard. A gente tem que entrar lá e fazer a entrevista e fazer um resumo, falar quanto essa pessoa está aderente à cultura, o quanto ela está aderente tecnologicamente. Então, cada entrevista tem o seu papel. O que a gente faz aqui com o uso do Copilot 365, do Jarvix? A gente grava, faz a transcrição, já tem todos os prompts ali alinhados, a gente já gera todo esse scorecard e já sobe automaticamente na ferramenta. Para a liderança, isso é um ganho absurdo aqui. Time de revenue. Hoje a gente tem no WhatsApp, então a XP ela já tem um atendimento no WhatsApp, e a gente tem ali os atendentes que ficam entrando em contato com os clientes, tentando fazer upsell de produtos. Aqui a gente pilotou, tá, com 2 mil clientes, fazendo um teste AB, onde o humano fazia a tentativa de upsell e a IA generativa fazendo upsell e a gente do lado fazendo a curadoria só dando next se ele não fizesse nada de errado ali. Acreditem, a conversão da IA generativa foi 2 vezes maior do que a do humano, nesse público-alvo de 2000. Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque nos testes você começa a ver que às vezes ele quer vender algo que nem existe, as tais das alucinações, e aí a gente tem que cortar. Então tem que treinar, tem que maturar, tem que criar os modelos, mas quando o resultado vem bem feito, ele é muito mais assertivo. Então aqui tem muito para explorar e melhorar ainda. O Asset, aqui o nosso time de Asset eles fazem a análise da ata do Copom. A ata do Copom ela é gigantesca. E tem uma equipe ali que tem que ficar olhando, pegando pontos, números, enfim.
que nós fizemos? Aqui também o conceitinho do RAG, subimos todas as atas do Copom, entregamos para o time, eles vão lá, analisam, já traz todo o resultado para eles, um ganho de 40% de efetividade no dia a dia de cada pessoa que trabalha na análise das atas do Copom dentro do asset. Assessoria, a XP ela tem o que ela chama acho que acredita que vocês devam conhecer o modelo da XP, mas ela tem o que chama do B2C e o B2B. O que são isso? B2C são os assessores funcionários XP, CLT, e os B2Cs, e os B2B são as empresas parceiras que fazem assessoria. São várias aí no mercado, são mais de 17 mil assessores externos. E a XP tem a XP Universidade para esses assessores. É muita documentação, e cada vez que sai um fundo, cada vez que sai um produto financeiro, baita documentação ali. Pô, são mais de 500 produtos financeiros. Aí você imagina você, assessor, conhecer os 500 produtos financeiros. E aí liga o teu cliente e fala, mas o que você acha? Você acha que esse produto A é melhor que o produto B? Difícil saber, né? Todos, alguns sabem, mas talvez nem todos. O que a gente fez? A gente subiu a Universidade XP, RAGzinho ali, e a gente já tem. Hoje eu pergunto, o produto A é melhor que o B? Ele me responde. Eu vou lá, pego os dois, comparo e posso dar a resposta para o meu colaborador. Então, é uma ferramenta aí que também está trazendo bastante produtividade para a assessoria. E no jurídico, a análise de contratos. Então, a gente, aqui, são vários os cases, vou citar um que foi bem legal. O ano passado, a gente precisou analisar mais de 6 mil contratos que a gente tinha na área de tecnologia. Para quê? Para fazer o orçamento 2024. Então, a gente falou assim, pô, peraí, a gente já tem o budget aqui, comprometido e tal, agora, o que a gente tem, o que entrou, o que não tem, vamos revisar, vamos fazer. A gente criou aqui a generativa, fizemos a análise, extraímos mais de 20 campos de cada um foram 6 mil contratos aproximadamente, com 94% de precisão. A gente viu uma empresa externa para fazer isso, seriam 3 meses, R$150 mil. Então a gente fez isso em 8 horas. Levou 2 dias para implementar, fizemos isso em 8 horas e o custo foi $800, tirando o custo de desenvolvimento ali, né? Então, assim, o ganho nessa parte de síntese, de extração, de geração de conteúdo é gigantesco. Tá? Então, e aí agora isso virou uma ferramenta corporativa e o time, não só de jurídico, mas compras, também já vem usando bastante para análise de documentos. Muito bem. E quais foram os desafios aqui e lições aprendidas? Eu trouxe 10 itens aqui para mostrar para vocês, né, o que a gente passou ao longo aí desses quase 2 anos desenvolvendo essas soluções. Primeiro, acho que a gente já falou aqui né, um pouquinho para vocês. Não utilizar IA generativa para tudo. Cuidado com o hype. Hoje nem tanto, mas o ano passado muito. Né? Qualquer problema que tinha, as pessoas me paravam no corredor e falavam assim, poxa, Adriano, eu tenho um problema aqui, me ajuda a resolver esse problema? Não. Adriano, eu tenho um problema aqui, eu quero colocar IA generativa para solucionar esse problema. Não sabia nem o que era. Né? Então, cuidado. Por quê? Quando a gente olha, né, eu dei aqui os exemplos, para a parte de geração de conteúdo, conversação, síntese, cara, não, assim, a ferramenta é absurda o ganho que traz. Quando a gente fala de recomendações, classificação, segmentos, é médio. Por que é médio? Não é que ela não é boa, é que talvez ela é mais cara do que os modelos tradicionais. Então a gente tem que tomar cuidado aqui. Agora, decisões inteligentes, autônomas e previsões forecasting, ela ainda não resolve. Tá? A gente tem vários outros modelos aqui muito mais assertivos para usar do que a generativa. E tem muita gente usando isso aqui para isso. E aí o resultado não é bom. Tá? É aí quando começa a entrar, você fala, poxa, mas não deu certo, né? Ou ficou mais caro. Tá? Então esse é um ponto importante. Segundo, LLM. Todo mundo fala modelo ChatGPT, modelo Gemini, modelo Llama. Gente, o modelo é um componente da solução. Foi aquele terceiro slide que eu mostrei. Por que é difícil colocar em produção? Porque todo mundo pilota fazendo o quê? Chamando o modelo. Só que quando a gente entra para a produção, o LLM é um building block aqui de todo um ecossistema de componentes e de tecnologias que a gente tem que implementar para evitar e garantir aqueles 5 pontos. Governança, escalabilidade, evitar vieses, garantir compliance e assim por diante. Investimento na engenharia de prompt e Data Literacy é fundamental. O que é isso? É a capacitação em lidar com dados e saber fazer prompts. Então, eu tenho que saber utilizar os meus dados, tenho que saber governar esses dados, eu tenho que saber fazer prompt.
Tem essa imagem que ela é bastante famosa, né? Acho que agora a gente não vai conseguir acessar, talvez hoje consiga, que voltou o Twitter, né? Que é a Madre Teresa lutando contra a fome. Então, parece besteira, mas quando a gente... Lembra que eu falei que a gente teve mais de 500 prompts interagindo no chat? A gente começa a olhar, o pessoal não sabe gerar prompt com eficiência. Então, saber criar o prompt vai fazer muita diferença na solução. Mas muita diferença. Então, capacitem seus times em engenharia de prompt, capacitem os seus times em dados para terem uma visão data-driven. A eficiência vai ser muito maior. Então, às vezes, o problema não é a solução. O problema é como você está utilizando a solução. Então, esse é um ponto fundamental. Para vocês terem ideia, a gente tem um programa de Data Analytics que é a empresa inteira tem que participar. E dentro do Data Analytics tem um capítulo de como fazer prompt engineering. Tá? Governança é fundamental para a escalabilidade. Acho que a gente falou vários problemas aqui. Como que a gente trata a governança? A gente criou alguns pilares. Primeiro, mapeamento. Foi o que eu falei. Todo mundo quer implementar IA generativa. Então, vamos mapear o que realmente faz sentido e tem potencial para usar IA generativa? Colocar guarda-reios. A plataforma Jarvis, ela já é o principal guarda-reio nosso. Como eu falei, ninguém hoje faz uma solução de IA generativa sem passar pela nossa plataforma. Então, aqui a gente colocou um guarda-reio. Tem algumas empresas que não estão indo por esta linha. Como é que se garante e coloca guarda-reios para evitar, né, os riscos aí que, para quem não tem consciência e conhecimento, faça coisa errada? Priorização. A hora que a gente começa a fazer esse mapeamento, a gente vai ver que assim, o potencial é enorme. E tem muita solução, então priorize. Tá? Crie um comitê, valide isso daqui. Tem uma torre de controle, que é justamente esse comitê. Como é que a gente acompanha? E aí é um ponto interessante. E eu vou falar na frente, é uma das lições aqui. A gente tem que ter uma estratégia de IA generativa dentro da empresa, implementada. Por quê? Eu posso, por exemplo, montar de duas formas. Eu posso falar assim, olha, somente o meu time implementa soluções de IA generativa, e aí eu garanto tudo isso. Qual que é o problema? Eu tenho a garantia, vamos lá, benefício, eu tenho a garantia de que eu vou fazer tudo do jeito certo. Qual que é o ponto ruim aqui? Minha equipe é reduzida. Imagina, hoje eu tenho 800 engenheiros que poderiam estar implementando, como que o meu time vai resolver o problema de todas as áreas da XP? A fila vai ficar enorme, a cobrança vai ficar enorme. Talvez não seja a melhor saída. Então, como é que eu controlo, né, que eu crio um jeito de escalar, que todo mundo, né, que a gente fala assim, que a melhor pessoa para resolver o problema é quem está mais perto dela. Então, não adianta eu, né, que sou especialista em plataformas, em inteligência artificial, em arquitetura corporativa, querer resolver um problema de renda variável, depois querer resolver um problema de post da Infomoney, de safra de balanço, e também fazer renda fixa e fazer assessoria. Poxa, eu não sou especialista. Agora, as áreas que estão ali na ponta são os especialistas. Então, se a gente der ferramentas para que essas pessoas consigam implementar, mas que a gente consiga acompanhar e orientar e direcionar, aí o meu time consegue fazer isso. É como se fosse um COI. Tá? O acompanhamento, gestão dos modelos, esse é um outro ponto muito importante. Né? A gente, no começo, se amarrou ao OpenAI, né, o ChatGPT 3.5. Hoje, a gente já não tem nenhuma solução mais implementando o ChatGPT 3.5. É, no mínimo, o for all. E o default é o for all mini. Tá? Por quê? A gente viu o for all mini já tem todos os, vamos dizer assim, reasonings, né, que tem todas as principais métricas que já tem o 3.5 com um quarto do custo. Então não faz sentido eu usar o 3.5. Agora, como é que eu faço? Imagina se eu estou amarrado a um modelo. E no começo a gente estava assim. Então hoje a gente tem já toda essa gestão dos modelos, o que a gente altera, não altera. Então, aí essa é a vantagem de ter uma área centralizada com uma plataforma. A gente valida e eu sei que se falhar no for all, eu posso usar o Llama 3.1 porque tem os mesmos benchmarks, como se falhar, por exemplo, no for all mini, eu posso usar o Phi3, ou enfim, qualquer outro modelo aqui, DBRX, por exemplo, da Databricks para poder cobrir. Enfim, a gente faz essa validação e faz essa gestão automática aqui, isso é transparente para os times. Gestão de custos. Então, cada projeto, né, que eu falei para vocês, tem o conhecimento dos custos com IA generativa em tempo real. E a gente faz, inclusive, pré-pago. Porque parece ou não, assim, aqueles centavinhos de dólares por tokens ali começa a ficar bem caro no final. Tá? Coloque a IA responsável no centro dos seus esforços produtivos. Então, esse é um tema ainda novo, na verdade, aqui que a gente fala, mas já está todo mundo falando e ainda não tem uma prática, nem todo mundo ainda está maduro. Mas é importante começar. Eu gosto muito desse framework da Microsoft. Tá? Ele tem esses
6 pilares aqui que a gente tem que ter atenção na parte de justiça. Isso aqui vai evitar vieses, vai trazer transparência, explicabilidade, tem vários benefícios que a gente garante aqui utilizando esse framework. E como que nós estamos fazendo isso hoje? Tá? São 5 frentes, vamos dizer assim, que a gente usa para tratar essa IA responsável dentro da SPE. A primeira é na cloud. Então, hoje, como eu falei para vocês, a gente utiliza ou a Azure ou o Databricks, e aí quando eu vou provisionar o meu modelo LLM, eu já consigo colocar a segurança ali dentro. Então, você fala qual nível. Então, lá você tem, né, quando você libera o serviço, você já tem, poxa, pode falar de racismo, pode falar de religião, pode falar de futebol, então você já consegue bloquear o que você não quer que ele fale. Então, a primeira trava já está aqui. O segundo é dentro da própria plataforma, é o prompt de sistemas. Como que funciona por trás uma chamada no modelo LLM? Quando eu vou lá e falo assim, o que é Arsenal no meu prompt, e eu no chat GPT ou qualquer ferramenta, e aí que é para todos os modelos, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou mandando para o modelo que a gente chama de um prompt de usuário. Se eu fizer isso via uma chamada de API, e aí todos os chats por trás tem, o chat GPT tem, os outros têm, a gente consegue fazer um prompt de sistema, que ele entra na frente desse. Então, por exemplo, se eu pergunto lá hoje no chat GPT, qual o seu nome? Ele já responde, meu nome é Jarvix, como eu posso te ajudá-lo? Por quê? Porque no prompt do sistema, eu falo assim para ele, o usuário está mandando esse prompt aqui de usuário, mas você é o Jarvix. Você está habilitado para responder A, B e C. Se alguém fizer outro tipo de pergunta ou de contexto fora disso, fala que você não está capacitado para fazer isso. Então ele já trava aqui na mensagem de sistema. Então ele já devolve o nome e já fala, esse assunto não faz parte aqui da minha responsabilidade, eu não vou falar. Agora imagina que passou. Né? Eu não travei no prompt ali do sistema futebol. Só que ele veio aqui na cloud e na cloud estava travado o futebol. Então ele também vai voltar e vai falar. Então, segundo nível aqui. Terceiro, análise do prompt do usuário. Então lembra que eu falei, esse tem o prompt do sistema, isso é na aplicação, e o prompt do usuário. O que eu faço no prompt do usuário? Eu faço uma validação do que o usuário está colocando. Então, por exemplo, eu tenho algum IP, eu tenho algum usuário, eu tenho alguma senha que eu estou mandando nesse prompt, a gente já corta no sistema. Se ele usa a plataforma, e por isso a gente fala aqui, então eu garanto que não vai nenhum código, não vai nenhum IP para nenhum modelo. Por mais que eu tenha a garantia jurídica de que eles não vão usar e não vão retreinar, mas a gente já trava aqui também. A gente tem um comitê de ética. Então, hoje, né, como eu falei, nenhuma aplicação sai, né, ou desenvolve a generativa e usa a generativa sem passar por nós. Então, esse comitê hoje, qual que é a função dele? Primeiro, é garantir. Se está usando aí a generativa onde realmente a generativa é boa, então, se eu sou uma área de negócio e eu quero usar uma solução de IA, tem que bater no nosso comitê e passar pela nossa aprovação. A gente vai validar se faz sentido ou não usar. Outra coisa, quais são os dados que você vai usar para treinar esse modelo? Ou para utilizar, ou para fazer o RAG? Tem viés? Não tem viés? Então a gente começa a fazer algumas perguntinhas que já fazem as pessoas pensarem e falar, peraí, esses dados que eu estou usando aqui não são suficientes, ou eu tenho que voltar e colocar ali. Né? E na aplicação em si. Então a gente também, além desses 4 pontos, além desses outros, né, 2 que estão aqui, vamos dizer assim, que cloud, né, e o prompt de sistema, o desenvolvedor também pode colocar uma trava ainda maior dentro da aplicação dele. Então, assim, essa é a forma como a gente está estruturado hoje. É o melhor modelo? Não sei dizer. Sendo muito sincero para vocês, isso aqui é algo que ainda tem que ter muita maturidade. E pelos benchmarks que a gente vem fazendo no mercado, poucos estão aplicando. Tá? Mas é algo que a gente sabe que isso vai vir forte. Então, já fica aqui, né, uma sugestão para quem já estiver utilizando, já começa a pensar. Porque colocar isso aqui depois é complexo também, então vale já pensar de cara. Um outro item é, desenvolva uma plataforma, isso aqui é até um ponto, uma sugestão do Gartner, tá? Quando a gente resolveu desenvolver a nossa plataforma, não foi porque a gente achou, é legal, vamos fazer por aqui. Não, a gente pesquisou bastante, teve bastante orientação, e o próprio Gartner, se vocês pesquisarem, recomenda. Tenha uma arquitetura de plataforma de Generative AI flexível e modular, que seja escalável. E aí são todos aqueles pontos que a gente já discutiu. Então a gente garante que se surgir um novo modelo já está adaptado, para casos de usos específicos, a gente consegue conectar em soluções de mercado. Então, por exemplo, se vem uma solução de mercado, eu vou falar aqui daqui a pouco, a gente resolve comprar, ela não vai usar a chamada dela, ela vai ter que usar a nossa. Tá? Então, por quê? Porque ela já está modular.
toda a gestão de custo é complexo e principalmente para evitar os heróis da IA, né? Todo mundo quer ser hoje o herói. Eu vou criar um negócio aqui com IA. Então a gente consegue garantir isso. Atenção aos custos e diversos produtos de IA generativa que surgem. Gente, é impressionante o número de produtos e startups que já têm soluções de IA generativa hoje. Para tudo que a gente quiser, a gente vai achar uma solução de IA generativa. Tá? Qual que foi o ponto aqui? Começou a ficar inviável lá para a gente. Por quê? Pô, a gente tem lá, imagina quantos amigos o Benchimol não tem. E surgiu a IA generativa. Toda vez vinha lá umas 10 pessoas. O amigo que conhece o Benchimol mandou vocês avaliar essa ferramenta. Não sei quem mandou avaliar essa startup. Não sei quem. Começou a ficar inviável. Quando a gente entrou em compras, e aí pelo meu papel de arquitetura corporativa, todas as aquisições passam pela aprovação, eu comecei a verificar também, por exemplo, análise de documentos. Tinham 6 plataformas que faziam análise de documentos com IA generativa. Aí a área, não, mas me põe isso aqui, é só $10 mil mês aqui, eu consigo pagar. Aí você pega $10 mil da área A, $5 mil da área B, $3 mil da área C, talvez para a área não seja significante. Agora, imagine eu colocar 10 soluções iguais em 10 áreas diferentes. Talvez $100 mil corporativos mês façam bastante diferença. Então, os custos começam a ficar muito altos. Né? E a privacidade dos dados. Aqui é um ponto bem interessante. As startups, elas não têm aquele ecossistema de segurança e ferramenta que as grandes corporações têm. Como eu falei, testar é fácil. Então, muitas startups vêm com uma proposta até que legal. Aí, quando você vai ver, eu falo assim, tá bom, deixa eu ver o teu contrato. Quais são os modelos que você usa? Não, eu uso todos os modelos open source, eu faço gestão de modelo, eu tenho redundância. Legal. Então, você tem um contrato... Onde que está o seu modelo? Não, eu chamo no OpenAI direto. Tá. E o Llama? Não, o Llama está na minha máquina aqui, o subnet. Falou, tá bom, então me dá o teu NDA e o teu contrato de que a OpenAI não vai usar o seu dado, de que o AWS, onde está o seu modelo que você subiu lá, o Llama não vai usar o seu dado, o outro não vai usar o seu dado. Não tenho. Então, quer dizer, mas eu tenho o meu contrato com você. Eu falei, tá bom, mas não adianta você ter o meu contrato comigo. Você vai usar um modelo externo terceiro. Então, aqui também há falta ainda de conhecimento de como bloquear. Então, por isso que eu falei, a gente tem problema em contratar? Não, nós contratamos uma ferramenta, tá? De IA generativa que faz análise de sentimento dos comentários das redes sociais. Muito legal. Só que o que a gente fez? Ela veio com esse mesmo discurso. Não, a gente tem os nossos próprios modelos. Falamos, não, a gente contrata. Só que você só vai bater lá usando os nossos aqui. Então, o custo da chamada do LLM sai dele, vem para mim, eu assumo a responsabilidade, mas eu garanto todos os meus contratos, eu garanto o meu IP, garanto o meu dado aqui. Então, isso daqui é um ponto bem importante de atenção. Outro ponto, LLMs cometerão erros ou alucinações. Capacite seu time em habilidades de pensamento, habilidades de pensamento críticos são fundamentais. Tem esse meme aqui que é bem legal, que ele fala assim, nunca pergunte para um homem, para a mulher a sua idade, para o homem qual o seu salário e para uma empresa de IA aonde ele usa os seus dados para treinar. Ninguém fala. Pergunta para o OpenAI, quais foram os dados que você treinou? Pergunta para a Meta, pergunta para o Google, ninguém fala. Então, como que a gente vai assegurar que eu estou colocando uma solução para o meu cliente e que ela não vai errar? Será que vai ter viés? Não sei. Será que o dado que ela está trazendo é real? E aí é o ponto que eu coloco até lá no futuro. A gente vai precisar ter explicabilidade. Então, as empresas que trouxerem explicabilidade vão ganhar confiança dos seus clientes. E aí já tem algumas empresas fazendo isso, a Perplexity, que é até uma concorrente da OpenAI, ela fala, eu trouxe esse resultado desta fonte aqui. Então, isso é importante. Tá? E a IA generativa, ela é assertiva. Por que é importante quem for trabalhar com isso ter pensamento crítico? Vocês já ouviram falar no termo correlações espúrias? Eu não conhecia, tá? Eu fui achar depois. É muito legal. E tem esse site, depois eu posso mandar o link para vocês, com várias dessas. E um dos exemplos aqui, ele falou assim, me faça um texto e um gráfico mostrando que quando eu pergunto no Google, meu gato me arranhou, o preço das ações da Coca-Cola sobe. Cara, e é inacreditável. Você pega no Google o gráfico, do meu gato me arranhou subindo, você pega da Coca-Cola, ela vai acompanhando. Aí eles acharam essa correlação e falaram para a generativa, justifica isso. Ela coloca uma justificativa que,
Óbvio que aqui a correlação espúria é besta, mas eu estou trazendo exemplo, né, para simplificar. Ela pode trazer algo mais próximo da realidade. Que se eu não tiver um pensamento crítico, um poder de avaliação, eu vou acreditar que realmente, se eu pesquisar meu gato me arranhou, a Coca-Cola, o preço da ação da Coca-Cola vai subir. Porque ele coloca de uma forma tão fluida e tão assertiva que você não sabe se é verdade ou não. Então tem que ter pensamento crítico e essas habilidades são fundamentais. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem uma estratégia de IA generativa alinhada à estratégia da empresa, que acho que a gente já falou bastante. Tem vários frameworks no mercado, o Gartner tem o dele, todas as principais, né, grandes empresas têm vários, né, utilizando e sugerindo. Então, acho que ter uma estratégia alinhada, saber exatamente qual é o teu foco, aonde você quer atuar, o que você quer fazer. Por exemplo, hoje a minha área ela olha casos específicos, não consigo olhar tudo. Então, onde a gente dá o suporte? Então, vai depender do tamanho de cada corporação, da maturidade, mas é muito importante ter uma estratégia de IA. E, por fim, aqui, 3 outros pontos que a gente tem que ter atenção. Primeiro, dados. Então, implementar uma governança de dados é fundamental, né? Aquele no data, no AI. Então, para ter inteligência artificial, a gente tem que ter dados. Segundo, infraestrutura. Não é por menos que a NVIDIA aí passou a ser uma das principais, né, empresas aí do mundo. Eu tive a oportunidade de estar em Seattle, na Microsoft, no EBC, e eles falaram que nos próximos 3 anos, eles devem liberar um data center a cada 3 dias, só para cuidar de IA. Então, imaginem a infraestrutura em cima disso. Não é, claro, não, é barato. Tá? Então, e esse custo, óbvio que não vai ficar para eles vão repassar. Né? Então, quem ganha hoje mais dinheiro no mundo com IA? Empresas de infraestrutura. Fato. Não são as empresas de software, são as empresas de infraestrutura. Então, valide a sua infra, tenha muita atenção. Tem vários modelos de contratação, você pode contratar pay-as-you-go, você pode contratar PTU, tem várias formas. Então, atenção e validem e garantem isso daqui. Não é por menos que a gente colocou o pré-pago, porque quando a gente começou a pilotar, pô, legal, aí começou a expandir. Chegou uma hora que a pessoa falou, Adriano, peraí, ó, o teu custo aqui, olha para onde está indo, olha onde está escalando. Então, falou, não, vamos colocar um pré-pago aqui, vamos fazer um FinOps, garantir que as áreas vão pagar. Agora, saiu de ser POC, passa a ser algo de verdade. E pessoas. Né? Hoje, quem conhece, quem sabe mexer isso aqui, você conta nos dedos. Então, está todo mundo atrás. Então, se você tem talentos dentro do time, vejam muito bem como segurar e garantir. Tá bom, e o futuro? Temos mais 5 minutinhos? Vou passar bem rapidamente aqui, tá, pessoal? Eu trouxe alguns pontos importantes. Olhando para frente, para onde vai aí a generativa? Quais são os próximos passos? Esse aqui é um dado da Deloitte, bem interessante, tá? Ela fala que, e na verdade não só a Deloitte, a McKinsey, o Gartner fala que a área mais avançada em IA generativa é a parte de segurança da informação e prevenção a fraudes. Isso não é só IA generativa, já vem da IA. Né? Desde os antivírus, todas essas ferramentas de fraude, de antivírus e segurança já usam IA há muito tempo. E a IA generativa ela veio para potencializar, tanto o bem quanto o mal. Né? Hoje é mais uma porta ali. Então, em 2023, os Estados Unidos ele teve acho que 12,3 bilhões, né, de perdas de fraude, e a estimativa é que chega em 2027 com 40 bilhões de dólares devido ao uso da tecnologia de IA generativa. Então a gente tem que tomar muita atenção. E olha só, o risco que a gente leva aqui. Isso aqui é real, tá? Tem um relatório da Deloitte. Janeiro desse ano, tá, uma empresa sediada em Hong Kong enviou 25 milhões de dólares para fraudadores. Como que eles fizeram isso? Eles fizeram uma deepfake, uma videochamada, eles criaram um vídeo com uso de IA generativa, pegaram fotos, vídeos, apresentações do diretor financeiro e da equipe dele, da sala dele, montaram uma videochamada, falaram com essa funcionária e pediu para fazer. Aí imagina, poxa, tô os meus pares aqui, a gente está na reunião onde a gente sempre faz a videochamada, entra com o meu vídeo, eu real, minha voz falando, pedindo para fazer. Não vai fazer? Fez. Então esse é um risco altíssimo e acho que a gente já vem olhando aí, né? São vários... Dá para a gente fazer o paralelo aqui para vários pontos que a gente tem que se atentar. Então, atenção e dessa parte de segurança vai ser uma frente muito importante aí quando a gente fala de IA generativa nos próximos anos. Outro ponto, o modelo de IA não será o mais importante. LLM surge agora a cada semana. Daqui a pouco vai ser a cada dia. Né? O algoritmo de IA vai ser commodity. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, hoje, se eu vou fazer uma tela web, faço uma tabelinha.
Aí eu vou lá e implemento uma ordenação na tabela. Todo mundo que tem uma tabela quer ordenar a tabela. Quem aqui viu alguém falando assim, um desenvolvedor falando assim, nossa, eu fiz uma implementação de uma tabela, eu usei um algoritmo de sorting lá que foi sensacional. Cara, isso é commodity. Ninguém fala que usou um algoritmo de sorting para fazer a ordenação da tabela. Mas todo mundo fala que usou o modelo ChatGPT para fazer tal aplicação, mudou o modelo Llama. A preocupação hoje está muito no modelo. Cara, isso não vai, daqui para frente isso vai ser commodity. Já está virando commodity. O foco vai ser aonde? Qualidade dos dados. Todo mundo tem que saber manipular dados. Lembra daquelas lições aprendidas? Data and Literacy. Todo mundo tem que saber isso. Aqui é a diferença. Outro ponto, a gente já falou também um pouquinho. Padrões de explicabilidade, o termo aqui é difícil. Vai criar confiança e impulsionará a adoção de IA no setor, aqui no setor bancário, mas em todos. É a confiança. Imagina eu, cliente, peço um crédito. Aí eu falo assim, pô, Adriano, para você eu vou te dar um crédito aqui de R$200 mil, uma taxa de 10%. Poxa, e para a Giane? Ah, não, para a Giane eu dou R$500 mil, uma taxa de 8%. Pô, mas por que para ela é diferente do que para mim? Então, acho que será que eu vou confiar numa IA dando um crédito para mim ou numa IA tomando uma decisão para mim? Então, a explicabilidade ela é muito importante. É a transparência, é eu mostrar tá bom, eu só tenho R$200 mil de crédito, uma taxa de 10%, por quê? Então, ela tem que ser incorporada desde o princípio. E aí sempre vai haver também um equilíbrio entre o que a gente fala da interpretabilidade e precisão, vinculado ao apetite de risco. Por quê? Quanto mais eu coloco também essa explicabilidade ali, eu tenho, por outro lado, é o que a gente fala. Eu regulo de um lado, eu diminuo a inovação, eu aumento a inovação, eu diminuo a regulação. Então, a gente vai ter sempre esse equilíbrio aqui também para tratar a explicabilidade e tratar essas inovações. E, por fim, até 2028, 1/3 das interações com serviços de GenAI invocarão modelos de ações e agentes autônomos para a conclusão de tarefas. Lembra aquela primeira lição aprendida lá do Gartner que a gente falou assim, os LLMs ainda não são bons para decisões? Estão sendo treinados, criados, e a próxima onda vai ser a onda autônoma. O Gartner fala isso. A gente está finalizando a onda ou a era de digital business para entrar na era de autonomous business, onde a gente vai ter agentes que vão tomar decisões. Então, hoje ainda não dá, é difícil a gente colocar, e a gente já vem treinando e validando, só um LLM não funciona, mas interligando os LLMs com outros modelos, a gente já começa a ter segurança para colocar agentes autônomos. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Hoje, marcação de férias já é feito de forma autônoma dentro da XP. A gente já tem um agente que você fala, quero marcar férias de tal dia a tal dia. Ele já vai lá no SAP e já marca férias para você, se você tem saldo ou não. Então a gente está começando interno. Aos pouquinhos, a gente deve expandir. E aqui não é simples, porque quando a gente cria esse agente aqui, são inúmeros componentes que a gente coloca para validar. Mas a gente começa a ter decisões autônomas através do uso de linguagem natural. Isso daqui vai longe, tá, pessoal? Vai longe. Então, é a próxima onda, ter agentes e agentes autônomos tomando decisões. Okay? É isso. Aí eu deixo aberto aqui para vocês, qualquer dúvida, o que eu puder compartilhar. Mas a ideia era trazer realmente um pouquinho da experiência aí da implementação dessas soluções. Obrigado.